Há poucas horas, o Fluminense confirmou a chegada do Alisson, jogador que chega por empréstimo ao tricolor carioca, o tricolor das Laranjeiras. O São Paulo cede o Alisson até o final da temporada, com o Fluminense arcando com o salário do Alisson e depois podendo adquirir em definitivo o jogador do São Paulo por 2,5 milhões de euros, né? Depois de toda aquela novela envolvendo o Alisson, envolvendo Corinthians, a não ida, né? A ida frustrada ao Corinthians, o Alisson ficou encostadão lá no São Paulo. Quem diria, né, meus amigos? O Alisson deu uma volta por cima assim espetacular no São Paulo, quando ninguém botava mais fé nele. Era um atacante que marcava poucos gols, era muito mais reverenciado talvez pela sua entrega, consciência tática, pela sua né? aplicação em campo, consciência tática. E aí o Dorival teve a brilhante ideia, se o cara tem consistência tática, se o cara recompõe bem, ele é volante. É isso. E aí o Alisson como volante vira inclusive alvo da seleção brasileira antes de ter uma lesão grave, né? Eu lembro que um jornalista, uma época, postou alguma coisa no sentido: Alisson na seleção brasileira, parei, quero descer. Desce. Parem as máquinas. E cara, o que é mais bizarro é que é um jornalista que cobre o Corinthians e tal, né? Sim. E aí, ele voltou atrás. A época ele foi achincalhado por São Paulinos, né? Verdade. E aí, quando o Alisson estava fechando com o Corinthians, esses mesmos estavam falando pra esse nobre jornalista: pode levar, é tralha. É tralha, não serve. E depois o jornalista virou e falou: não quero. Ele é de outro veículo, trabalha no portal Meu Timão, então a gente não vai ficar mencionando o nome de quem trabalha em outro portal verdade. por aqui. Sim. Mas esse cara sempre acerta. Sempre acerta, exatamente. Mesmo que por linhas tortas, ele sempre acerta. Vence. E aí o Alisson agora é jogador do Fluminense. Pergunto pra vocês antes de dar continuidade aqui ao noticiário do São Paulo. Vocês acreditam na retomada do Alisson com um bom futebol? Por quê? Com o Dorival virou craque, certo? Claro que eu tô exagerando. Com o Zubeldia, ele tava ali, né? Teve algumas lesões, mas vocês acreditam que o Zubeldia, que acho que deve ter dado o aval, pode trazer, porque depois da saída do Lima, o Fluminense estava atrás de um jogador ali de meio campo. Vocês acreditam que o Alisson terá espaço no Fluminense e que ele é um jogador capaz de ajudar o Fluminense, assim como num dado momento ele ajudou o São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil? Cara, o Fluminense tem o Martinelli na posição, tem o Hércules na posição. Então, assim, e o Hércules já é reserva, né, desse Fluminense. Então, assim, vai ser difícil encontrar um espaço para que o Alisson seja protagonista como foi outrora no São Paulo. Mas é um cara que o técnico conhece, o Zubeldia tem a confiança do Alisson e vice-versa, e que vai ajudar, vai compor elenco ali, ó, dentro das suas limitações, dentro das limitações que o Fluminense tem. Mas eu acredito que vai ser uma boa peça, mas não vai fugir muito em relação ao que foi o Alisson do São Paulo ano passado, já como reserva, né? Eu acho que ele vai ter que capenar bastante para conseguir um espaço, mas não vejo ele, de qualquer forma, como titular nesse time. O Fabiano bem citou, o Martinelli vive, eu acho que um dos melhores momentos dele no Fluminense e também na carreira. Joga muito. Nossa, demais. Inclusive, acho que um jogador que joga bastante e a gente fala pouco dele, das qualidades dele, mas era um caminho necessário pro Alisson, porque a imagem dele no São Paulo, depois daquele vai e vem com o Corinthians, o PDV, não tinha como continuar, né? Eu acho que a melhor saída, pelo menos nesse primeiro momento, é ele trocar de ares e ir pro tricolor das Laranjeiras. Não que ele vá ter oportunidades, ou muitas delas, como titular. É uma história que foi, de alguma forma, ventilada pelo staff do Alisson. É que num dado momento, antes da história de Corinthians, eu não sei se é pra limpar a barra do Alisson por ter optado pelo Corinthians, era de que o Crespo teria chegado no Alisson e falado: se achar alguma outra coisa aí, pode ir, que você não está tanto nos meus planos assim. Não sei. Mas me estranha, cara, porque mesmo o Alisson não vivendo mais aquele ápice que ele viveu com o Dorival, eu ainda enxergava o Alisson como um cara importante. Ainda mais no São Paulo, que no ano passado, principalmente no final do ano, um momento não tinha jogador, cara. Tava todo mundo no DM.
Então, o que vai acontecer na temporada do São Paulo daqui a alguns meses? A gente não sabe, né? O Crespo pode estar no momento que não tem volante à disposição, como aconteceu, não tinha centroavante, né? O Caleri com o joelho, o Rian com o joelho, o André com o joelho. E se acontecer com os volantes, né? Todo mundo torce para que não aconteça, ninguém quer ver jogador machucado. E o Alisson era um cara importante, pelo menos na minha visão, mas enfim, tem toda a situação de economia, que o São Paulo estaria economizando aí, que pagava até então R$500 mil por mês pro Alisson, né? Fora ali algumas outras questões. Mas enfim, jogador do Fluminense anunciado já pelo Flu, e o Ferrarese é o próximo, né? O Ferrarese indo ao Botafogo também por empréstimo, mas aí remunerado, 400 mil no primeiro momento, depois mais 400 mil dependendo de metas, e valor fixado de 6 milhões de euros. O Ferrarese é um pouco mais caro, é um zagueiro mais jovem, né? Foi comprado pelo São Paulo através do Grupo City, foi importante também em alguns momentos, jogando como lateral, improvisado, não brilhou os olhos, mas era um cara que estava ali também. Mas o São Paulo tem o Doria, à disposição tem o Tolói. Eu vejo o Ferrarese, até pela questão da idade, melhor do que Doria e Tolói. Não sei, eu não confio tanto em Doria e Tolói, mas também é uma opção do São Paulo para economizar aí com relação ao pagamento salarial desses dois jogadores, então, que vão para o Rio de Janeiro. O Ferrarese no Botafogo e o Alisson já anunciado pelo Fluminense. Só para fechar o noticiário do São Paulo, né? Repercutindo aqui a informação do UOL de hoje, dessa possibilidade do Morumbi, que até o momento chama Morumbis, virar Morumbid ou Morumbi-ID. Morumbi-ID. Morumbi-ID, é isso. É Morumbi-ID, isso, exatamente. Muito obrigado. Morumbi-ID. Não ficou legal, né? Pra abrir o jogo. Ah, cara, se eu falar a minha opinião de verdade... Mas naming rights tem que ser uma junção do nome com a marca? Eu acho que não. Pô. Eu acho que não. Sabe? Forçar a barra. É que também o nome do estádio do São Paulo é Cícero Pompeu de Toledo. Isso, certo? Você não vai transformar o Morumbi em Arena Morumbi, nome da marca. Por que não? Não vai. Porque aí se você faz isso, você coloca Morumbi Luiz Fabiani, que seja a marca. Ninguém vai falar Morumbi Luiz Fabiani. Você mexendo no nome, é o jeito de... Mas o Morumbi pegou? Cara, eu acho que, de certa forma, primeiro pelo lançamento, que chamou a atenção, por ser uma campanha diferente, e depois pelas ações, tá? Eu acho que foi algo bem avaliado, senão o São Paulo estaria fazendo de novo. Ele não muda muito os fonemas, né? Então, sim. É Morumbis. Agora, Morumbi-ID... Aí inventa um pouco. Domingo eu vou lá no Morumbi-ID, eu vou. Ninguém vai falar mais igual falou no Morumbi. Ainda fala, Recebi uma mensagem especial aqui de Cristiano Panvec. Convenhamos, Morumbi-ID é melhor que Morumbis. O Bis é zoado. Pô, eu acho o Morumbis melhor que o BYD, tá? Pra falar, eu também acho. Combina mais. Sim. Agora, não sei. Já que a gente tá nesse tema, e quem falou Vila Viva Sorte? Nossa, é verdade. Teve essa também, hein? Mas aí entra numa situação que você não brinca com o nome, né? Você só insere um nome. Vila Viva Sorte. Essa do Morumbis e do Morumbi-ID, é isso, né, Fabiano? Morumbi-ID. Morumbi-ID. Dificilmente a gente menciona, por exemplo, ou qualquer pessoa, o naming rights do Pacaembu. Sim. É bem raro. Mercado Livre Arena Pacaembu. Lá no Pacaembu. Ninguém joga no Pacaembu, tem isso. Mas os que pegaram eram de estádios que foram reformulados, né? Então, o Allianz Parque, tudo bem que ele é no mesmo lugar que o Parque Antártica, que já eram naming rights, né? Sim. Mas ninguém remete um ao outro, né? Não parece que é um estádio que foi reformado. É um estádio que veio do zero. E a Neoquímica Arena, que não tinha nada. Então, são estádios... Era a Arena Corinthians, tinha um lugar vago ali, desde o lançamento do era estádio. o Itaquerão, né? Sim. Enfim, que era um apelido que, assim, na minha opinião, eu não via de uma forma pejorativa o apelido Itaquerão. É que foi usado por muita gente como forma pejorativa porque Itaquera é um bairro popular em São Paulo. Então era, de certa forma, para manter aquele... A piada, né? A piada de mau gosto antiga do Corinthians ser o time dos pobres, enfim. Sim. Então foi por isso que o Corinthians afastou o Itaquerão das matérias, enfim, de todo o pronunciamento público, por mais que alguns usem até hoje. Só que o Arena Corinthians ele foi proposital
para ser genérico e para ser trocado algum dia. Porque senão poderia ser, por exemplo, Estádio Sócrates Sampaio Brasileiro de Souza Vieira de Oliveira, que era o nome do Sócrates. Sim. Nunca foi, porque imagina você tirar o nome do Sócrates para colocar uma marca. Deixaram né? lá neutro. Exatamente. E a qualquer momento, não a qualquer momento, mas em algum momento também pode não chamar mais Neoquímica Arena, né, Fabiano? Tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. A multa da Iperafarma, que é a dona da marca Neoquímica, já tá bem mais baixa. São 70 milhões de reais e o Corinthians tenta costurar um negócio que seja suficiente para eliminar a dívida com a Caixa Econômica Federal pela Neoquímica Arena. O Corinthians estima que o custo à vista para você pagar a Neoquímica Arena é de 400 milhões de reais. Então precisaria entrar alguém com caixa alta. A ideia do presidente Osmar Stabile era fazer de 70 a 75 milhões anuais com esse novo naming rights. O São Paulo está estimando em cerca de 35, né? Isso. Hoje o São Paulo recebe da Mondelez 25 por ano e esse é o último ano, certo? Só que é o seguinte, esse contrato com a BID, se desse certo, caso dê certo, seriam 35 milhões por ano, por 5 anos, e aí você chega a um valor de 175 milhões, né? Isso. 100 milhões a mais, mas são 2 anos a mais, e 10 milhões a mais por ano. Mas assim, cara, falando do futebol hoje, do que você paga para um jogador, do que um jogador custa, do que você fala de multa de jogador, vocês acham que você cedeu o nome do seu estádio por 175 milhões por 5 anos, se fosse 175 milhões por ano... Sim. Aí sim, muda a realidade. Será que faz tanta diferença assim? 1,5 milhão por mês, né? Isso. Mais ou menos. Não que na faz folha tanta salarial diferença. não é? O de hoje, né? Você diz, É que eu acho que você tem 25 casos milhões. específicos, PDV. Eu vou usar o caso do Corinthians, por É exemplo. diferente. É diferente porque o Corinthians poderia eliminar a dívida da Neoquímica Arena e voltar a ganhar dinheiro com bilheteria, por exemplo, que é algo que não entra nos cofres do clube há anos. Então, seria uma forma de você eliminar uma dívida e ganhar dinheiro novo. No caso do São Paulo, não, né? No caso do São Paulo é um extra. E até por isso, talvez, que o São Paulo não faça um contrato tão longo quanto o do Corinthians, que é de 300 milhões para 20 anos. Um contrato vergonhoso, né? E o do São Paulo, por exemplo, seria para um tempo mais curto, porque possibilita que você troque, que você mantenha a identidade original do estádio, né? Eu acho que, no fim das contas, se der certo, o São Paulo vai acabar chamando de Morumbide. Pô, assim, o torcedor vai acabar Chama de Morumbi. Como se lê. Sim, e como é o Morumbi, você só adiciona uma letra, entendeu? Você não muda a fonética ali, né? A questão do como fala. O Morumbis, ao invés de ser Morumbis, vira Morumbide. Enfim, eu não gosto, tá? Inclusive, normalmente, os veículos orientam, né? Que os profissionais falem no nome tradicional, né? Porque a gente não tem nada a ver com isso, né? A não ser que Sim. você tenha uma parceria tal com a marca. E muitas vezes os caras fazem uma pressão danada, viu? Já fizeram pressão, já. Vocês têm que falar Morumbis. Ué, como assim? A gente tem que falar Morumbis, né? Não necessariamente, né? Enfim. O contrato de naming rights, ele não assegura que a imprensa vai seguir aquele rito, mas que o São Paulo, quando vai falar oficialmente, vai falar em Morumbis, entre outras coisas. Todo o pronunciamento oficial do clube vai ser nessa linha, que a identidade visual do estádio vai adotar o bis, como foi, né? A fachada, que é muito bonito, inclusive. Estádio Cícero Pompeu de Toledo virou o Morumbis. Né? Então é isso que o contrato assegura. Vamos ver. Dinheiro novo entrando pro clube nunca é ruim. E tem essa situação que a mão deles ficou um pouco receosa, o pé atrás, depois de todos os escândalos que vieram à tona justamente da gestão que fechou esse contrato, que vai pros últimos meses, né? Ainda tem, claro, até o fim do ano, mas passou rápido, né? Já é o 3º ano já de Morumbis, até porque demorou, né, pra estreia da fachada, né? Essa fachada demorou um pouquinho para ser implementada aí pelo São Paulo, o nome já vinha sendo falado, mas, enfim, é uma situação aí que nos próximos meses essa gestão pode ou não firmar um novo contrato, um novo modelo aí com relação ao name rights do estádio do Morumbi, certo?